Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 24 a 30 de julho. Estaremos fazendo a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui e agora juntos vamos preparar as nossas designações. Então, se você está com essa designação para essa semana, fique conosco, que eu tenho certeza que vai auxiliar você em sua preparação. Vamos iniciar fazendo a primeira conversa, 3 minutos. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Depois, iremos fazer a análise da lição 16. Então, nós podemos iniciar a primeira conversa assim. Então, Ruth, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Ruth e hoje estamos aproveitando essa manhã para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Como você se chama? Então a moradora se apresenta. Bom dia, me chamo Noemi. Ruth continua. Noemi, a senhora já deve ter percebido que conforme o tempo vai passando, o mundo piora a cada dia e muitas pessoas acabam sofrendo. Mas a senhora acha que o sofrimento é castigo de Deus? Então Noemi, ela fala, olha, confesso que já pensei sobre isso. Pode ser que sim. Pois, como pecamos, pode ser uma forma de castigo de Deus sim. Então Ruth ela diz, entendo, muitas pessoas pensam exatamente assim, mas veja comigo o que a Bíblia fala sobre isso. Então faz a leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 13, depois diz, notou Noemi, quando passamos por algum tipo de sofrimento, o que não podemos dizer? Então Noemi fala, não podemos culpar Deus, pois aí falou que Deus não prova a ninguém. Então Ruth diz, você acha que é bom saber disso? Noemi ela fala, sim, pois nos ajuda a vê-lo como Deus de amor. Ruth continua, isso mesmo, mas aí surge uma outra pergunta. Se não é Deus que causa o sofrimento, então por que será que sofremos? Quando retornar, vou lhe responder a essa pergunta. Vou deixar com você esse cartão. Aí vem trazendo o nosso site jw.org, onde traz muitas informações interessantes. Então aqui a gente finaliza a nossa apresentação e agora iremos fazer a análise da lição 16. Concentre-se em coisas positivas. Então, o que deve ser feito? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Como pode ser feito isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então, percebemos que, embora Ruth ela inicia falando do sofrimento, mas ela usa a palavra de Deus para mostrar que esse sofrimento um dia terá fim e que Jeová ele não pode ou ele não causa nenhum dano, nenhum mal a ninguém. Então, embora ela trouxe momentaneamente um lado negativo, logo em seguida e até o final da sua apresentação, ela viu o lado positivo. Então, devemos evitar de ficar trazendo só tragédias, notícias ruins. Devemos trazer notícias boas para que as pessoas elas possam sentir animadas e encorajadas. Com certeza, esse é o fator determinante para que possamos fazer uma boa parte e usar muito bem essa matéria. Vamos agora dar prosseguimento e fazer a revisita de 4 minutos que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. Depois nós vamos fazer a análise da lição número 3. Então podemos iniciar assim. Ruth, ela fala: Bom dia, Noemi, tudo bem?
como está a família? Então Noemi, ela fala: tudo bem, graças a Deus. Entra, pode sentar aqui. Então, sentadas, Ruth, ela diz: muito bem, Noemi. Conforme combinamos, hoje iremos achar resposta para a pergunta: por que será que sofremos? Se lembra? Então Noemi, ela diz: sim, olha, pensei em tantas possibilidades, mas prefiro deixar que a palavra de Deus fale. Então Ruth, ela continua: tá bom então. Pode abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, após a leitura, Ruth, ela continua: então, aí mostrou que embora sejamos de Deus e pertençamos a Ele, o mundo está no controle do maligno. Você sabe quem é o maligno? Então Noemi, ela fala: bem, o maligno só pode ser Satanás, porque pelas coisas ruins que estamos vendo, somente ele. Então Ruth, ela fala: isso mesmo. Ao olhar para o mundo, a situação que vivemos, faz sentido saber que é ele que governa? Então Noemi diz: faz todo sentido. Somente ele poderia fazer ou causar tantas coisas ruins para a humanidade. Então Ruth, ela continua: isso mesmo. Algumas pessoas, ao saber disso, ficam desanimadas, achando que é o fim de tudo. Mas, na verdade, devemos pensar ao contrário. Veja só o que diz esse folheto. Quando sabemos que é Satanás que controla o mundo, nos ajuda a ter uma explicação lógica e teremos certeza que o mundo será um lugar melhor. Vou deixar esse folheto com você, que tem o tema Quem Controla o Mundo, e quando eu voltar, te mostrarei o que Deus sente quando nos vê sofrendo. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e agora iremos fazer a análise da lição número 3, que fala: faça perguntas. Então essa parte ela é muito simples, basta você fazer perguntas de um modo educado para deixar a pessoa curiosa e fazer ela pensar sobre o assunto. Então, como pode ser feito isso? Deixe a pessoa curiosa, ajude ela a raciocinar e chame a atenção para os pontos principais. Então, conseguimos perceber que foi exatamente isso que Ruth ela fez. Ela fez perguntas, chamou a atenção de Noemi, quando trouxe ali que Satanás era quem governava o mundo e por causa disso tantas coisas ruins aconteciam, e explicou de uma forma lógica usando a palavra de Deus. Então, por se fazer dessa maneira, simples e fácil, podemos dizer que Ruth ela se saiu muito bem em sua apresentação. Vamos agora dar continuidade e fazer o estudo bíblico, que está na lição 11. Vamos considerar a introdução e aprenda mais e o ponto número 4. Depois, nós iremos fazer a análise da lição número 11. Então, o estudo nós podemos iniciar assim. Ruth, ela diz: excelente resposta, Noemi. Percebo que realmente você entendeu a necessidade de tirar tempo para ler a Bíblia. Agora, no Aprenda Mais, vamos ver dicas de como tornar nossa leitura mais interessante e como podemos nos preparar para aproveitar esse momento. Ponto 4. Aprenda a gostar de ler. Pode fazer a leitura até o texto. Então, Noemi faz a leitura, depois Ruth continua. Muito bem. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 2. Então, após a leitura, Ruth, ela continua. Então, a pergunta é: acha que ler a Bíblia todo dia vai ajudar você a gostar de fazer isso? Então Noemi ela responde: acho que sim, pois o texto mostrou que não é algo fácil. Ali disse que precisamos desenvolver. Então é algo que não nascemos gostando, mas precisamos aprender a gostar. Então Ruth ela fala: muito bem. E o que a gravura nos ensina sobre isso? Então Noemi ela diz: aí mostra uma criança aprendendo a gostar de uma comida. Na primeira imagem, ela faz pouco caso,
até brinca com a comida. Na segunda imagem, ele já está experimentando. E na última, ele aprendeu a gostar. O interessante é que leva tempo, pois ele começou criança e aprendeu a gostar já adulto. Então Ruth, ela diz: excelente, boa percepção. E é exatamente assim que acontece. Não adianta querer resultados imediatos, pois isso pode nos deixar frustrados. Tem que ser devagar, mas constante. Quando menos percebemos, vamos estar igual a essa criança, saboreando com satisfação. Vamos agora ver um vídeo e ver o que algumas pessoas fizeram para aprender a gostar de ler a Bíblia. O vídeo tem o tema Jovens que amam a palavra de Deus. Presta atenção, pois depois faremos as perguntas. Então, após a visualização do vídeo, Ruth faz a primeira pergunta. No vídeo, que desafios atrapalham os jovens de ler a Bíblia? Então, Noemi, ela responde: vimos que o cansaço, redes sociais, filmes e a preguiça atrapalhavam eles. Então, Ruth diz: muito bem. A segunda pergunta: o que ajudou esses jovens a não desistir de ler a palavra de Deus? Então, Noemi, ela fala: eles precisaram orar a Jeová, pedindo forças e determinação para começar a ler e não parar. Eles também precisaram de foco. Então Ruth fala: isso mesmo. A última pergunta: o que eles fizeram para que a leitura da Bíblia ficasse mais interessante? Então Noemi fala: percebi que um jovem faz a leitura ao ar livre, próximo de um lago, outro medita no que lê, outro faz desenhos para poder fixar, né, o que está aprendendo e usam as ferramentas disponíveis da organização. Então Ruth diz: muito bom, Noemi. A palavra de Deus é vida para nós. Precisamos sempre tirar tempo para ler, meditar e aplicar em nossa vida. Somente assim estaremos dando valor à sua palavra. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então aqui a gente finaliza o estudo e agora iremos fazer a análise da lição número 11, que é Fale de modo animado. Então, o que devemos fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, o que pode ser feito? Empolgue-se com o assunto, pense nas pessoas e dê vida à sua apresentação. Então, o fator chave é fazer uma boa preparação, entender a matéria antes de se expressar, para que assim você possa falar de um modo animado. E você pode usar a última fala de Noemi, aliás, de Ruth, né? Quando ela diz que a palavra de Deus é vida para nós, precisamos sempre tirar tempo para ler. Então, coloque bom ânimo nessas palavras, para que assim você possa atingir esse ponto específico. Se você fizer assim, tenha certeza que você sairá muito bem em sua apresentação. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que possa ter sido proveitoso para que assim você possa ter uma luz, um caminho para preparar a sua designação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.